Fala, futuro aluno militar, tudo bem com você? Aqui é o professor Moser, de língua portuguesa, especificamente de interpretação. E começa agora a nossa primeira aula voltada à sua prova para dar todas as dicas, ensinar todas as regras que vão levar você a interpretar corretamente os textos que vão aparecer, beleza? Então assim, professor Moser, dentro da área do português, interpretação. E nessa nossa primeira aula, os assuntos que nós vamos estudar são esses que vão aparecer agora para você, né? Nessa nossa primeira aula a gente vai trabalhar com a noção de texto, tudo bem? E essa noção de texto vai ser colocada com 4 tópicos específicos. Então nós vamos trabalhar com o conceito de texto, nós vamos trabalhar com o contexto, o conceito de contexto, os tipos de linguagem e ainda o que são implícitos textuais, beleza? A gente vai passar por tudo isso nessa aula. Quando você absorver esse conteúdo, na hora da prova, joga na questão, não tem erro. Vai com certeza acertar toda a interpretação que for exigida de vocês. Então, beleza, vamos voltar para o quadro aqui, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com essa nossa noção agora de texto aqui, né, pessoal? Com esse nosso conceito aqui de texto. Você já deve ter ouvido falar, e se não ouviu, agora vai ouvir, que a palavra texto vem de uma palavra latina, que é textus, né? E você pensa assim, do que me interessa saber que a palavra texto veio dessa palavra latina textus? Então, essa palavra é a mesma que gera tecido no português, é a mesma que gera a indústria têxtil, por exemplo. Daí você fala, ainda não entendi, você vai compreender agora. Cara, se eu pegar um pedaço de tecido aqui, então peguei agora um pedaço de tecido, né? E falo para vocês, ó, essa é uma roupa. Você vai me dizer, claro que não. Eu no mínimo preciso dar uma dobrada, né, costurar uma parte com outra, e aí sim você tem alguma coisa parecida com uma roupa, tudo bem? Ou seja, um tecido por si só, ele já é uma roupa? Não é. Um monte de palavras por si só já são um texto? Também não. Qual que é a grande metáfora? Assim como uma roupa, um tecido, perdão, precisa ser costurado, precisa ser, né, cortado, uma parte deve ser junta à outra, deve estar junta à outra para que forme uma roupa, né, aquele tecido forme uma roupa, é a mesma coisa com o texto, cara, né? Quando a gente pensa nessa noção de texto, as palavras precisam ser conectadas, elas têm que estar de forma harmônica, dispostas de forma harmônica para que no final haja um texto ali. Então a metáfora que a gente usa, essa analogia, né, do texto com tecido, que a própria etimologia da palavra garante, é muito interessante, né? Quando você for analisar um texto, portanto, não é apenas um amontoado de palavras, existe uma organização na qual o autor pensou para poder montar o seu texto e transmitir a mensagem, e você vai atrás dessa organização no dia da sua prova, sacou? Ah, legal, entendi. E aí, essa organização, portanto, ela vai gerar aí algumas dúvidas sobre, afinal de contas, o que é um texto, como se compõe um texto. Por exemplo, ouço muito, professor, texto é tudo que é escrito com palavras. Eu falo, calma aí, para produzir um texto eu não preciso necessariamente usar palavras, a gente consegue produzir um texto só com imagens. Você pensa, nossa, meu Deus, então eu estou meio perdido. A aula é para esclarecer isso, para todo mundo entender de fato o que é um texto. Já sei etimologia, entendi aquela analogia ali com o latim, né, com a etimologia latina, a analogia com a ideia do quê? De um tecido. Agora, a primeira coisa, o primeiro conceito que você tem que entender sobre a palavra texto é que o texto é um ato comunicativo. Vamos registrar isso aqui? Ato comunicativo. Você pensa assim, beleza. Por ser um ato comunicativo, o que o texto está tentando fazer? Passar uma mensagem. Então o texto ele envia uma mensagem, independentemente de qual mensagem seja, independentemente de como essa mensagem é passada, o texto, por ser um ato comunicativo, ele vai enviar uma mensagem. Às vezes o texto é escrito, então você abre um livro, está lendo aquele livro, pô, bacana essa informação. Ou às vezes você está assistindo ao jornal e simplesmente, né, o jornalista fala uma mensagem. Cara, tudo isso é ato comunicativo, tudo isso é texto, beleza? E quando eu falo em ato comunicativo, portanto, eu estou pensando justamente nesse fato de transmitir uma mensagem. O texto ele tem por, né, característica esse envio de uma mensagem. Se você quiser, inclusive a gente pode até registrar essa informação, né? Por que não? Esse ato comunicativo ele está associado necessariamente a uma mensagem, independentemente do teor, de como, né, essa mensagem vai ser passada. Agora, obviamente, algumas outras características também são importantes para um texto. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar naquela noção do quê? Né? De coerência e coesão. Pô, isso é muito importante num texto, né? Isso é muito importante, é um dos campos de análise, tá? Então você vai ter aqui, ó, coerência e coesão.
Esses dois tópicos que andam juntos dentro de um texto, eles são, claro, né, conceitos diferentes, porém influenciam diretamente um no outro. Porque quando a gente fala em coerência, o que a gente está pensando? Né? Mais na parte dos sentidos, né? Os significados do texto, o sentido. Né? E quando a gente pensa em coesão, a gente pensa um pouco mais na estrutura. Tá? Vocês vão ter esse estudo aqui bem desenvolvido no determinado momento. Mas quando eu penso em coerência, sentido, coesão e estrutura, uma coisa está diretamente relacionada com a outra, entenderam? Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Quando eu vou analisar um texto, eu preciso entender bem como é que funciona isso aqui também. E os dois tópicos principais da aula de hoje, que também são características de um texto, né, que também vem a ser característica de qualquer texto que você vai encontrar na sua prova lá, né, no seu concurso militar, qual que é a ideia? Seria a linguagem e o contexto, né? E esses tópicos vão virar agora subtítulos isolados para a gente analisar. Nossa, professor, é muito importante analisar a linguagem, vocês não têm como, não tem noção, não tem ideia de como. Contexto, galera, é, em alguns momentos, o que faz você entender um texto que foi dado. Então, a partir de agora, já prestou atenção em todo esse conceito de texto, um ato comunicativo é dotado de coerência e coesão para poder enviar aquela mensagem, ou seja, de sentido e estrutura, e acima de tudo, né, vai ser dotado de uma linguagem e vai apresentar um contexto, vai ser diretamente ligado com o contexto. A gente pega esses dois tópicos, agora transforma em título e desenvolve de vez, né, esse conteúdo para vocês. E é inclusive o que eu vou fazer agora aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar como título para vocês a linguagem aqui. A gente é acostumado, que nem eu falei agora há pouco, a achar que texto só é aquilo que é escrito com palavras, concordam? Cara, volta e meia, né? Repito, o cidadão ouve lá, é porque o texto tem que ser escrito com palavras e tal. Calma, o texto não tem que necessariamente ser escrito com palavras, tá? Porque, na real, a linguagem é justamente o quê? O conjunto de códigos, então a gente pode entender a linguagem como códigos, que a gente utiliza para poder registrar o que está na nossa mente, o que está no nosso pensamento. Então você tem um monte de ideias. Como é que eu vou conseguir transmitir essas ideias, ou seja, transmitir a mensagem que todo o texto tem, para quem vai ler meu texto, para quem vai ouvir meu texto? Eu preciso de códigos com os quais eu registro essa mensagem, essa ideia. Cara, o código mais utilizado, ou seja, a linguagem que a gente mais utiliza, provavelmente seja o idioma. Né? Aqui no Brasil, o português dominante. Se é um português formal ou informal, outra história, mas o português domina aqui a nossa análise com certeza. Mas existem outros códigos que não necessariamente são a língua portuguesa ou qualquer outro idioma do mundo e que não necessariamente são o quê, pessoal? Também com palavras. Você pensa, pera aí, então é realmente possível escrever um texto sem palavras? Sim, entendeu? Sim, desde que a organização se mantenha, desde que a coerência, né, haja um mínimo de estrutura, você vai perceber que sim, é possível. Por isso que a gente divide a análise de linguagem da seguinte forma. Existe a linguagem verbal, ok? Vai existir a linguagem não verbal, né? Essa também é importante. E existe uma linguagem chamada linguagem mista, né? Mista também. Você pensa, opa, beleza, saquei. Então, essas são as linguagens que a gente tem. Linguagem verbal, não verbal e mista. Então, eu vou pensar assim, como é que eu vou saber se aqueles códigos que foram utilizados fazem parte da linguagem verbal? Cara, linguagem verbal quer dizer com palavras, né? Isso significa linguagem verbal. Então, todo texto escrito com palavras é um texto em linguagem verbal. Ponto. Daí você pensa, esses são os mais fáceis ou mais difíceis de interpretar? Cara, isso é muito subjetivo. De repente eu escrevo um texto com linguagem com palavras que seja bem simples, e de repente um texto filosófico mais complexo, entendeu? Então, já começa por aí. Mas a gente percebe que provavelmente isso é uma maioria no nosso dia a dia, concordam? A gente se depara no dia a dia muito mais com textos que são de linguagem verbal. Você pensa, pô, show de bola, até entendi. Né? Ou seja, textos escritos com palavras. A notícia é assim, a poesia é assim, a letra da música é assim. É verdade, o conto é assim. Né? Ou seja, as palavras são os códigos para poder registrar e passar informação. Show! A não verbal é aquela que não usa palavras. Você pensa, mas o que vai usar então? Vai usar imagens, vai usar símbolos, vai usar figuras, né?
alguns códigos que não dependem do idioma. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama o quê? De não verbal. Espera aí, uma pintura? Exatamente. Você pega um quadro, uma fotografia. Existe alguma palavra naquele quadro? Não. Existe uma palavra naquela foto? Não. Mas aquilo tudo não deixa de ser o quê? Um texto. Porque se você pega uma pintura famosa, Mona Lisa, a pintura mais famosa de todos os tempos, cara, aquilo ali ou não é aquela obra de arte, ela é ou não é um texto? Sim, mas não tem palavras, portanto é não verbal. Assim que a gente vai pensar. E existe a linguagem mista. O que seria a linguagem mista? É a que junta o aspecto verbal com o não verbal. Ou seja, numa linguagem mista, você vai ter a codificação, né? Os códigos vão ser estruturados tanto com palavras, quanto o quê? Sem palavras. Que é o que acontece numa charge, um texto super bacana a gente colocar numa prova para você interpretar. Por quê? Cara, charge acaba sendo um texto de grau de dificuldade elevada muitas vezes, até porque o sentido da charge está no próximo tópico que a gente vai abordar, que é o contexto, né? E muitas vezes a pessoa boia ali. E o que acontece na charge? Você vai ter um monte de desenhos, e você vai ter uma caricatura, às vezes, de um político, você vai ter, né, o símbolo que representa alguma região do país, e vai ter um monte de desenhos ali significativos, mas você tem uma fala da personagem que é verbal, você tem uma legenda que é verbal. Então tudo isso é extremamente importante para a gente analisar um texto. Sem contar que, quando eu penso nessa linguagem verbal, por exemplo, que eu estou usando palavras, um conceito legal de ser trabalhado aqui, por exemplo, seria o quê? Formalidade. Né? Aquilo que você empregou é formal ou informal? E aí? Essa informação que você pregou é informal ou informal? Né? Ou imagina uma questão assim, assinale a alternativa que está totalmente condizente com a formalidade da língua portuguesa. Ou assinale a alternativa que possui uma passagem informal, retirada de um texto que tenha sido colocado como texto de apoio. Pô, tem que ficar esperto quanto a isso. Entenderam? E aí, nesse ponto de formal e informal, por exemplo, as aulas de gramática também vão ser super úteis. Diria que elas são, né, fundamentais aqui. Show? Então, de boa com relação à linguagem, né? Não fiquem presos à ideia de que o texto tem que ser escrito com palavras, porque não é só isso, entenderam? A gente pode escrever sem palavras, com outros símbolos, com outras imagens ali, e fiquem espertos, inclusive, quando a gente cruza essas linguagens, que isso faz uma diferença tremenda. Beleza, galera? Então tá. Agora vamos para o próximo tópico aqui. A gente tem mais um tópico importante, fora a linguagem, né, que eu mencionei para vocês hoje, que é a questão do contexto, concordam? Então a gente vai pensar aqui, ó, contexto. Senhor, contexto é muito importante para uma prova? Pô, demais, demais. Sem contar que às vezes você não entende o texto por si só, aí você vai lá, dá uma lida no contexto em que ele foi produzido e, cara, fica sensacional, né? Todo mundo passa a entender melhor. Afinal de contas, então, o que é o contexto de uma informação? O que significa isso? Contexto significa a situação, o conjunto de informações que envolvem aquele texto que você produziu. Então, assim, o contexto tem a ver com a situação de produção do texto, situação de confecção, né? Situação de produção do texto, né? Ou seja, o momento em que ele foi produzido, né? O ambiente em que ele foi produzido. E também, pessoal, o conjunto de informações que envolvem o texto, né? Informações, né? Em torno do texto. Eu gosto de colocar assim, em torno do... Deixa eu arrumar isso aqui, só saiu meio zoada essa letra aqui. Em torno do texto. Quer ver, ó, um exemplo muito legal. Volta e meia, a pessoa me pergunta assim, professor, por que quando a gente estuda literatura, a gente não estuda só o livro do cara? Por que quando estuda literatura tem que estudar escola literária antes? Por quê? Você manda o cara ler o livro e ele não entende. Aí você vai lá e ensina um monte de características da escola literária. Aí ele lê o livro e entende. Né? Poesia, por exemplo. Ah, vai ler um poema do Drummond. Caiu lá na sua prova um poema do Drummond. Se você não entende o contexto em que ele escreveu, vai ser mais difícil entender a poesia. Agora, quando você entende o contexto, pô, agora faz sentido, né? Então, vou ler um livro de José de Alencar. Se eu entendo o que era o contexto do romantismo, fica muito mais fácil de entender, né? Por isso que o conjunto de informações em torno do texto é super importante. E aí, um texto ele pode estar ligado a vários contextos, né? Vários contextos mesmo. Ou seja, você pode ter o contexto histórico, que é um dos mais tradicionais, mas você pode ter o contexto que, se a gente for pensar, contexto social. Ah, é verdade. Você pode ter um contexto tecnológico, né? E aí você vai pensar, quais são as informações, né, tecnológicas que envolvem aquela produção?
com as suas informações históricas que envolvem aquela produção, com as suas informações sociais, o contexto literário, o contexto artístico, né? O contexto etário, ou e aí? Né? Existem contextos que devem ser analisados. Cara, faça um teste assim, se 30 anos atrás, cara, 30 anos, você chegasse para alguém e falasse assim, olha, eu acho que em breve a gente vai conseguir fazer ligação do Brasil para a Inglaterra sem pagar interurbano, sem pagar nada mais do que uma continha mínima ali de telefonia. A pessoa vai falar, cara, você está falando louco, interurbano daqui para a Inglaterra só a pessoa muito rica faz e tal. Isso 30 anos atrás. Hoje com o WhatsApp se faz isso. Você percebeu? Né? Você liga para o WhatsApp da pessoa, Brasil e Inglaterra, você não paga interurbano, só aquele mínimo do teu pacote de dados lá. Daí você pensa, pô, é verdade. Ou seja, o contexto 30 anos atrás era um, o contexto de hoje, daqui a pouco a gente já vai achar isso ultrapassado. Então, o contexto é muito determinante para a gente compreender a mensagem que está sendo passada ali. Show? De boa, galera? Tranquilas? Então, veja só, conceito de texto, a ideia da linguagem e a ideia também do contexto aqui. Extremamente importante pensar nisso, né? E para fechar essa parte teórica, para a gente pensar numa prática também, né? Interpretação tem que ter prática, né? Eu venho com vocês agora para um aspecto que é muito, mas muito interessante, que tem a ver com a leitura, né? Deixa eu colocar aqui. Leitura. Vocês sabem que a gente ouve às vezes algumas perguntas... Opa, quase caiu aqui, galera. Vamos lá. A gente ouve algumas perguntas às vezes que são meio divertidas. Eu vou contar uma história de 30 segundos para vocês. Uma vez dando uma aula de interpretação de textos, né? Eu gosto muito dessa frente aqui porque envolve a leitura, né? Envolve muito, né? Aquilo que basicamente move o mundo, que é a leitura e a interpretação. E eu dando essa aula, né? E um aluno, presencialmente, o aluno levantou a mão. Professor, diga dele. O senhor tem uma pergunta meio boba aqui, mas eu preciso fazer. Eu falei, cara, não existe pergunta boba, manda lá. Aí o aluno perguntou assim, professor, para interpretar o texto, tem que ler o texto mesmo? Aí eu olhei para ele e falei, cara, não existia a categoria pergunta boba, cara. Então, brinquei com ele na hora, eu falei, não, mas vamos lá, cara, deixa eu esclarecer para você, assim. Ele deu risada e tal, eu falei, é obrigatório ler um texto para interpretar, porque senão a prova vem com o enunciado assim, imagine um texto, agora responda, né? Então, assim... Aquele dia eu até me assustei, mas falei para ele que sim, tem que ler. Agora, a estratégia de leitura do texto na prova, cara, às vezes é muito particular. Eu já vi alunos que falam, não, professor, eu leio 2 vezes, 3 vezes, primeiro, depois faço todas as questões. Alguns alunos dizem, primeiro eu leio o enunciado da questão, depois eu leio o texto. Como que eu gosto, como é que eu sugiro, como é que eu acho que é o legal? Você pode fazer assim, ó, pega lá na hora da prova. Primeira leitura, você vai ter que ler 2 vezes o texto, tá? Para mim, uma prova bem feita é aquela em que você lê pelo menos 2 vezes, tá? E aí, a primeira leitura é super rápida. Você não se preocupa muito com a primeira leitura. Você faz uma leitura super rápida, em que você vai pegar o tema do texto, vai saber se é de opinião, de informação. Se for de opinião, você já sabe mais ou menos qual é, né, a opinião que o cidadão tem ali. Você vai dar uma olhada nas referências, né, porque às vezes as referências deixam claro até o gênero do texto, se é uma notícia, se é um artigo, né? Você já deu uma olhada na linguagem, se é verbal ou não verbal. Se for verbal, já viu se ela é mais formal, menos formal. Se você já viu, se não for não verbal, qual é a alusão que aquelas imagens trazem para a prova. Ou seja, faz uma leitura bem rápida. Depois que você terminou essa leitura bem rápida, só para ter aquele contato com o texto, para ele não ser um elemento estranho na sua vida, você lê o enunciado da questão. Aí quando você lê o enunciado da questão, você grifou o comando da questão. Qual é a palavra mais importante? O que ela quer saber? A questão é sobre a linguagem, é sobre o contexto, é sobre a estrutura, a finalidade do texto. Qual que é a questão? Daí você leu, entendeu o comando, grifou, aí você volta para o texto e lê de novo. Porque você vai conseguir enxergar melhor o exercício no texto. Primeiro, porque você já conhecia o texto, previamente ele não é estranho. E segundo, porque você já leu o enunciado e sabe exatamente o que o enunciado quer. Aí você vai lá e lê o texto de novo. Beleza? Procurando especificamente o enunciado. Então, a minha estratégia é assim. E nesse processo de leitura existem 2 fenômenos, no mínimo, curiosos que vão acontecer. O processo de leitura envolve, pelo menos, tá, pessoal, os aspectos de compreensão. Então, você vai ter aqui, ó, compreensão, né? Ou você vai ter os aspectos de interpretação, que são os mais difíceis, né, se a gente pensar. Interpretação. Na hora da sua prova, o que vai acontecer? Compreensão é você ser capaz de pegar o que está explícito no texto. Então, quando a gente fala em compreensão, lembre-se isso, tá? É literalmente o que está explícito. Ou seja, aquilo que está literalmente escrito no texto. Isso é compreensão. Já a interpretação é você pegar o que está nas entrelinhas do texto. São as informações implícitas. É você pegar aquilo que está implícito no texto.
Professor, me parece que a interpretação é um pouco mais difícil. Pô, com certeza. Porque se na compreensão a galera já patina, imagina na interpretação. Cara, exemplo clássico para todo mundo entender. Tem um caso super famoso, assim. Isso circulava num meme na internet que era assim. Publique um texto na sua rede social que seja assim. Amanhã, entre 17 e 17h30, estarei na porta do colégio X vendendo pedaços de bolo de chocolate a R$5 cada. Publica esse texto, os primeiros comentários alguém já vai perguntar, do que é o bolo? Quanto que custa? Não tem de cenoura? Né? Você não vai estar lá às 3? Veja, você falou que é no portão do colégio X, das 17 horas às 17h30, vendendo pedaços de bolo de chocolate a R$5 cada. Mas as perguntas que vêm mostram que a pessoa não conseguiu pegar isso aqui. Entendeu? Não conseguiu pegar o que está explícito muitas vezes. É só saber o que está escrito e o que não está escrito. O nome do autor do projeto está escrito no texto? Sim. Ou não. Entendeu? É essa informação. Né? A data do projeto está registrada no texto? Sim ou não. Cara, é isso aqui. Entendeu? Imagine chegar até o que está implícito, que é o que está nas entrelinhas, o que o autor sugeriu. Então, com aquilo que está escrito, o autor busca deixar informações sugeridas. A compreensão, portanto, significa você decifrar o que está ali visível no texto. Né? A interpretação é mergulhar e entender o que o autor sugeriu, o que ele quis dar a entender com aquelas informações implícitas. Nossa, professor, então a interpretação é mais difícil. Mas eu vou facilitar a tua vida. Vou facilitar a sua vida, porque eu vou dizer para vocês aqui, ó, dentro do processo implícito, existem 2 tópicos aos quais a gente tem que prestar atenção. Uma informação implícita, portanto, ela pode ser uma informação pressuposta, então você pode trabalhar com a informação do pressuposto e o subentendido. Opa, essa seta aqui ficou meio zoada, vamos arrumar aqui, agora sim. Pronto. Aqui a gente vai trabalhar com o subentendido. Subentendido, tá? Daí você pensa assim, qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Porque o tempo todo o pessoal usa subentendido? Não. Então a interpretação é a capacidade de você pegar os implícitos, de você produzir inferências, deduções em relação ao texto. Só que o pressuposto é sempre uma informação certa. Então é algo que com certeza está por trás daquilo que está escrito. O subentendido é algo sugerido, mas você não consegue dar certeza. Senhor, como é que eu vou dar certeza? Alguma palavra do trecho que você está interpretando dá essa certeza. Então, se a informação implícita ficar ancorada com certeza em alguma palavra do segmento que você interpreta, isso é um pressuposto, ou seja, uma informação prévia necessária para compreender bem a frase. O subentendido, eu gosto de falar assim, é o famoso jogar um verde. É o famoso jogar um verde. Você pensa assim, como assim jogar um verde? Você joga a informação, aquela informação que você jogou, basicamente o que você faz? Né? Ela vai sugerir alguma coisa. Se a pessoa não atender a sua expectativa, você consegue fugir, porque não há uma palavra no que você disse que garanta a interpretação que a pessoa teve. Então, o pressuposto é um implícito certo, o subentendido é um implícito sugerido. Vamos ver uma frase aqui? Vou escrever a frase para vocês aqui, ó, galera. Vou apagar esse trecho aqui mesmo, tá? Não tem problema, deixar ali, só para a gente registrar as 2 frases, né, antes de trabalhar com a parte temática ali, já voltada para textos mesmo. Então, dá uma olhada aqui. Imagine que a criança chega e fale assim, pai, somente eu tirei nota máxima. Pai, somente eu tirei nota máxima na turma. Essa é a frase. Pai, somente eu tirei nota máxima na turma. Cara, o que fica pressuposto nessa frase aqui? Existe uma informação escondida. O que está explícito é que existe um pai, existe um filho, o filho comunicou que tirou nota máxima. Só que em torno da palavra somente, você tem um pressuposto. Você pensa, putz, pior que é verdade, né? E qual é o pressuposto que fica aqui? Que os outros alunos da turma não tiraram nota máxima. Entenderam? Então aqui com certeza existe uma mensagem por trás da frase. Entenderam? A palavra somente deixa certo que o autor da frase quis deixar, primeiro mostrar, né, que tirou 10, mas destacar também, deixar claro que outras pessoas não fizeram isso. Entenderam? Ah, boa, professora, essa é muito boa. Agora, imagine se o criança chega e fala, pai, meus amigos ganharam
outro celular. Pai, meus amigos ganharam outro celular. Daí você pensa assim, putz, verdade, pai, meus amigos ganharam outro celular. Você vai pensar assim, ele tá pressuposto que ele quer um celular também. Em qual palavra da frase fica certo que ele também quer um celular? Em nenhuma. Ele jogou um verde. Tanto é que assim, pai, meus amigos ganharam outro celular. Meu pai, mas você não vai ganhar. Não, pai, não queria mesmo, só falei. Se percebe, você tem uma válvula de escape. Então aqui eu não tenho pressuposto, porque nenhuma palavra garante a interpretação escondida. É tudo sugerido. Então aqui eu tenho subentendido. Fechou. Cara, isso aqui é sensacional. Entendendo? Isso é muito sensacional para a gente poder interpretar um texto. Então, quando vocês forem interpretar, lembrem, provavelmente as questões serão sobre informações pressupostas ou implícitas, capital que está nas entrelinhas. Show de bola? Vamos ver um exemplo, então, agora aqui? Vamos projetar um exemplo para vocês aqui, para a gente trabalhar com essa questão? Então, vamos lá, gente. Vai aparecer na tela para vocês aí o seguinte, né? Olha esse texto. Rosa de Hiroshima, né? Obviamente, você pode pausar, fazer uma leitura correta, né? Mais pausada, né? Uma leitura mais calma no texto. Mas eu queria mostrar para vocês agora um detalhe. Quando eu falo Rosa de Hiroshima, para você entender esse texto do Vinícius Moraes ou Gerson Conrad, você precisa obrigatoriamente o quê, pessoal? De alguns conhecimentos como o que quer dizer essa palavra Hiroshima? O que quer dizer essa palavra rosa? Porque daí quando ele fala, pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. Quando ele fala depois, lá no finalzinho, a rosa com cirrose é a rosa antiatômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Sem entender o contexto de uma bomba atômica que foi jogada na cidade de Hiroshima, no Japão, sem entender que essa rosa, né, que no primeiro momento é uma flor, que faz a imagem de algo belo, mas que também representa o formato da bomba quando explode, você não entende a crítica da música. Você não entende o apelo emocional da música. Ou seja, aqui você precisava entender o contexto para saber a crítica, a carga emotiva que Rosa de Hiroshima tem como música. O contexto é fundamental. E se eu perguntasse, escrito aqui, ó, linguagem verbal ou não verbal? Pô, verbal, por quê? Porque é com palavras, entenderam? Então eu vou ter que pensar no jogo de palavras, qual é o sentido que o cara passou. Legal. Vamos olhar mais um aqui, ó. Olha essa charge aqui, pessoal. Né? Veja, ela já situa contextos diferentes com anos diferentes aqui, ó. 1969, um filho que tirou notas baixas sendo cobrado pelos pais. Em 2009, outro contexto, os pais, perante notas baixas do filho, cobrando a professora. Pô, né? Coisa louca isso aqui se a gente for pensar. Por quê? Não mudou, o contexto é diferente. Num contexto de 69, o tipo de educação fazia com que o pai cobrasse mais o filho. No contexto de 2009, o tipo de educação faz com que o pai cobre mais o professor. E aí, qual é a crítica que existe em torno disso do chargista aqui? E olha a linguagem, você tem linguagem verbal, a fala dos pais, que notas são estas? Você tem linguagem não verbal, a professora, num primeiro momento, com aquela cara, né, de trabalho bem feito, no outro momento com que, né, a cara de pavor, de medo. Olha a cara da criança, no momento ali de arrependimento, no outro, né, criança ali se achando um pouco. Tudo isso é importante para interpretar, para a gente captar o sentido do que foi exposto. Sacaram isso, pessoal? Isso é muito importante. Então, que fique bem claro para todo mundo a importância do contexto, a importância da linguagem, a importância de pegar o que está explícito, o que está subentendido, o que está, né, portanto, pressuposto. Aqui está explícito. Pais, filhos, está explícito a professora, está explícito que notas são essas. Mas o que existe por trás dessa informação? De repente uma crítica, que em determinada época o pai cobrava o aluno, agora o pai cobra o professor e o aluno acaba muitas vezes nem sequer, né, tendo ali as suas atitudes mínimas. Entenderam isso? De boa? Vamos coroar? Vamos coroar isso com um exercício super rápido agora? Para fechar essa nossa análise aqui, fechar esse nosso, né, estudo de hoje aqui, desse momento. Olha esse texto aqui. EAR. O lema da tropa. O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração de tropa, vendo que alguns de seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou com firmeza para inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava. Ou mato ou morro. Dito essas palavras, metade dos seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro. Qual que é o contexto aqui então? Uma guerra, um inimigo se aproximando e o general que percebeu, o comandante que percebeu assim, o tenente, né? Putz, acho que meus comandados aqui não estão muito, né? Meus combatentes parece que não estão muito firmes. E ele manda ou mato ou morro.
Concordam? Ou mato ou morro. E se você perceber, a intenção dele era usar o verbo, no sentido, vai matar ou morrer agora. Daí para que todo mundo, então vamos matar, ninguém vai morrer, e vai lá, loucaço e ganha a guerra. O que aconteceu aqui, pessoal? A gente perceber, né, os caras entenderam errado, eles entenderam como substantivos, concordam? Por quê? Porque quando ele fala assim, ou mata ou morro, os caras entendem como substantivo, se a gente perceber. Nossa, pior que é verdade, né? Porque mato o nome de um conjunto lá de vegetais, morro o nome de outro lugar. Daí metade foi pro mato, metade do morro. Ou seja, a intenção era encorajar. Só que o comandante disse uma coisa, né, naquele contexto da guerra, os combatentes entenderam outra e tomaram outra atitude. Ou seja, houve uma correta interpretação aqui ou não? Não. Isso gerou erro de comunicação. No texto acima, considerados os aspectos morfológicos da língua portuguesa, a construção do humor se efetua principalmente pela... Então, no texto, eu vou analisar aspectos morfológicos. Os aspectos morfológicos dizem respeito à classe das palavras, por exemplo. Vocês viram isso na gramática já. O que é isso? Né? Substantivo, verbo, adjetivo, isso aqui é aspecto morfológico. E também se refere ao humor. Claro que o humor vai resultar, se você observar ali, do item C. Dá uma olhadinha no item C. Por que ocorre humor? Porque houve uma capacidade que os combatentes tiveram de interpretar as palavras pronunciadas confundindo verbos com substantivos. É verdade. O comandante disse assim, mata ou morro no sentido matar ou morrer. Só que os caras entenderam, mato, vão para o meio do mato, morro, vão subir o morro e se proteger, porque a gente está com medo, né? Justificando com isso a vasta flexibilidade de sentidos de uma língua em sua situação de uso. Opa, olha aqui, ó, situação de uso. De fato, o contexto e a forma como a gente analisa, seja a linguagem verbal ou não verbal, nesse caso foi verbal, porque são duas palavras, né? Podem realmente interferir na interpretação que a gente tem no momento e o resultado pode não ser a contento. Beleza, galera? Então fechou. Resposta do exercício é a letra C. E agora você teve a contento esse primeiro encontro aqui, essa aula de interpretação, com os conceitos básicos para você saber o que é um texto, o que é linguagem, contexto, ler e interpretar corretamente. Obrigado pela sua atenção e continue estudando, né? A vaga é tua. Beleza? Abração!